pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Olha, de histórias reais. Hoje é a história de rituais, magias, né, que as pessoas fazem para acabar com a vida das outras. E o nome desse relato é a ex do meu marido que tentou destruir a minha vida. Mas antes eu quero pedir a você que gosta aí do canal, já deixa seu like aí. Compartilhe os vídeos com os amigos, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Então agora chega de enrolação e bora pra esse relato. Oi Mariana, tudo bem com você? Eu espero que sim. Conheci seu canal tem poucos dias e vi alguns relatos aí envolvendo magias e rituais e resolvi te mandar o meu. Esse relato é real. E a ex do meu marido quase destruiu a minha vida com feitiços. Eu não desejo isso a ninguém. 3 anos atrás consegui um emprego numa cidade vizinha. Conheci um rapaz de outro setor e rapidamente começamos a namorar. Até aí tudo bem. Só que o problema começou quando a ex-mulher dele soube do nosso namoro. No começo, ela tentou de tudo para nos incomodar. Ela usava outras pessoas, difamava a gente e a família dele, tentava se aproximar de colegas do nosso trabalho, passava sempre em frente ao condomínio, mandava mensagens xingando, mensagens em anônimo e me ameaçava. Eu e ele sempre tivemos um ótimo relacionamento, parecia tipo conexão de almas. Fomos morar junto com menos de 2 anos de namoro. Estava tudo indo bem, até que um dia, do nada, do dia para a noite, começamos a brigar muito. Só que eram brigas feias mesmo, com xingamentos e até agressões. Eu ia para cima dele e ele vinha para cima de mim. Não aguentávamos olhar um para a cara do outro. Parecia que tínhamos nojo um do outro. Nossa vida sexual passou a não existir. Em menos de 6 meses de casamento, era como se durante as brigas ambos ficássemos completamente possuídos. Foi aí que acabamos descobrindo que ela fez uma simpatia para esfriar nossa relação, brigarmos e separarmos. Descobri isso através de uma amiga, que ela joga búzios, e ela conseguiu ver através desse jogo e me contar. Com o tempo, tudo isso foi piorando. Depois das brigas, tinha os momentos que a gente sempre se perdoava e acreditávamos que tudo ia voltar ao normal. Depois de descobrir o que ela fez, não quis fazer nada para ela. Eu sempre tentava perdoar, acreditando que tudo voltaria para ela sem ter necessidade de fazer alguma coisa, que ela pagaria por tudo um dia e que logo pararia com aquelas coisas. Lendo o engano. Depois da primeira simpatia, quase todas as semanas haviam coisas novas sendo mandadas. Eram trabalhos, feitiços, pragas, inveja, olho gordo, qualquer coisa que possa imaginar. Ela passou a trabalhar apenas para pagar feitiços para nós e a família dela. Meus amigos não sabiam de nada e sonhavam comigo em situações de rituais macabros. Eu sonhava com locais, a casa do meu ex, sendo que eu nunca havia estado lá. Era uma cidade nova. Minha mãe era evangélica, meu cunhado candomblessista. Começamos a ficar doentes. Eram gripes inexplicáveis, alergias sem causas aparentes, dores de gargantas frequentes, roxos enormes na pele que apareciam sem nada. Nessa época, a gente já tinha parado de brigar, pelo menos com aquelas agressões. Dinheiro não rendia. Eu não conseguia trabalhar, era como se tivesse algo me bloqueando. A casa, que era novinha, começou a mofar. Surgiam insetos na casa por toda parte. Não importava o quanto a gente limpasse. Eles estavam sempre ali. A casa fedia podre. Era gelada como um defunto. Tinha cheiro de fumaça e cheiro de morte.
Não importava o quanto limpasse, até mesmo pinho-sol não tirava aquele cheiro. Comecei a ficar deprimida, chorava todas as noites, comida estragava rápido, no nível de criar mofo. E era período assim de almoço para janta, já estragava ao ponto de ter que jogar a panela fora. Nossa. Os animais agiam como se tivesse algo os assustando. Eu colocava um objeto num lugar e momentos depois não o encontrava mais. Na época não tínhamos filhos e era só nós dois. A casa era recém-alugada e mesmo assim surgiam desenhos e traços de lápis de cor na parede. Só que nunca tínhamos lápis de cor em casa. Isso foi causado ali com uns 3 meses de trabalho feito. Meu cunhado também me contava que onde ele trabalhava lá de candomblessista, ele acabava perguntando sobre a gente. Mas eu sempre fui muito cética, não acreditava nisso. Eu acredito na lei do retorno. Sempre dizia para ele que aqui se faz, aqui se paga. E se ela fez, ela vai receber. Ele dizia que a gente tinha que tomar um jeito, mesmo que não quisesse ir lá na casa de candomblé, era para poder ir numa igreja, dar um jeito, porque isso não se resolveria ali sozinho. Era só através de ajuda espiritual. Depois veio o sangue. O sangue apareceu do dia para a noite nas paredes de casa, como se tivesse jorrado ali. Tudo só foi piorando até surgir cabelo no teto. Não tinha como aquele cabelo parar lá, além disso, era muito comprido, diferente do meu. Eu trabalhava em casa, então não tinha como outra pessoa ter estado lá. A coisa foi ficando séria, eu só chorava. A casa vivia imunda, suja, com bichos e aquele cheiro. Eu não conseguia ter forças mais para limpar. Parecia que nunca resolvia. Meus animais ficaram doentes, a ponto de até alguns morrerem. Até que eu comecei a ver coisas. Todos os dias e noites eu via e ouvia vultos, vozes, sombras. Tinha um homem que aparecia em todos os cômodos. Eu ouvia as vozes, parecia que vinha dele. Quase fiquei louca. Dizia ao meu marido várias vezes que eu só queria morrer, que eu precisava morrer. Não aguentava mais aquele inferno. Aqui já durava quase 1 ano. Não foi 1 semana, era 1 ano. Ela passou a usar as mesmas roupas que eu usava, mesmas cores, mesmas peças e estampas. Não importava se eu comprasse uma blusa hoje, não sei como que ela fazia, no outro dia ela já tinha uma igual. Passou a arrumar o cabelo e a se maquiar como eu fazia, inclusive pintava seus cabelos como os meus. Até sapatos ela conseguia comprar igual os meus. Na época, eu acho também que eu era muito burra e as minhas redes sociais ficavam abertas, então acho que ela também via por lá. Eu só queria morrer, sumir. Emagreci mais de 10 quilos em pouco tempo. Não dormia direito e quando dormia tinha pesadelos. Estava ficando louca, procurei por ajuda em diversos lugares. Meu esposo, ele nunca escutou, nunca via nada, não sentia cheiro, falava que era coisa da minha cabeça ou algo do tipo. Comecei então a procurar ajuda. Fui em diversos lugares, terreiros, centros espíritas, onde meu cunhado trabalhava, busquei por magistas, alguns até que me ajudaram, mas no prazo de 15 dias, tudo voltava novamente e mais forte. Uma das vezes em que pedi ajuda, fui a um terreiro e me consultei com búzios, já que a minha amiga que tinha feito a primeira leitura para mim tinha mudado de cidade. A mãe de santo disse que os trabalhos feitos também era para afetar até a minha fertilidade. A ex tentou e não conseguiu engravidar dele. Ela não queria que eu tivesse um filho dele também. Não queria que ele tivesse mais um vínculo familiar comigo. Meu casamento estava por um fio. Meu cabelo caía em tufos. Eu chorava sempre. Não tinha vontade de comer, de viver, de nada. A casa vivia imunda. Eu estava vegetando. Até que descobri uma gravidez. Em meio a esse caos, eu tomava anticoncepcional na época e tinha problemas nos ovários policísticos, e era impossível, fora os trabalhos que elas faziam. Mas mesmo assim aconteceu. Deus me deu um milagre.
comecei a tomar o dobro de cuidado com tudo o que estava acontecendo e me esforçar o quanto eu podia para me organizar e trabalhar. Quando estava completando o 2º mês de gestação, do dia para a noite, tivemos uma daquelas brigas extremas, com xingamentos que durou 3 longos dias por futilidade. Pois é, as brigas por agressões que tinham parado voltou. No 4º dia, tive um sonho com a ex. Minha sogra sonhou na mesma noite. Passei o dia sentindo cólica forte. Acreditei ser normal. Naquele dia trabalhei e à noite, quando fui me deitar, pouco antes de me deitar, fui ao banheiro. E havia sangue por toda parte. Meu mundo caiu. Fui para o hospital. Todas as vezes em que ia ao banheiro, havia pequenos pedaços que saíam de mim. Aquilo me destruiu por dentro. Nunca mais fui a mesma. Eu não queria ter perdido meu bebê. Não queria. O laudo disse que foi O laudo foi de um aborto espontâneo. Pois é, aborto espontâneo. Mas eu sabia que não. Na mesma noite em que 2 pessoas sonharam com aquela mulher e logo em seguida eu tenho esse sangramento a ponto de ter um aborto espontâneo, bom, eu sabia que ela tinha feito algo. Mais alguma coisa. Na mesma semana, uma pessoa me mostrou uma publicação onde a dita cuja fazia uma espécie de ameaça dizendo que Deus não me livraria do que estava chegando. Isso foi uma semana antes da briga em que eu perdi meu bebê. E aí eu tive a confirmação, a certeza que ela fez aquele trabalho para provocar a briga e com isso veio o meu aborto. Falei para ele inúmeras vezes que se quisesse voltar com ela, ele estava livre. Eu não iria prendê-lo, não ia tentar, estava cansada. Ele sempre dizia que me amava e que não ia desistir da gente. Pedia perdão por tudo que eu estava passando por causa dela e também por causa de nossas brigas. Ele também dizia que a odiava profundamente. Estivemos juntos em tudo e ele acreditava nos trabalhos. Acho que por isso não nos separamos, porque nos unimos e começamos a buscar ajuda espiritual juntos. Sempre tive fé, tanto na igreja católica como na igreja evangélica. E hoje, dos orixás. Meu marido nunca foi meu amante como ela pensava. E nunca fiz nada para ela. Nenhum tipo de mal para merecer aquilo que ela fazia comigo. Eu nem sabia da existência dela quando conheci. Foi injusto demais o que eu passei. Depois que perdi meu filho, fui atrás da mãe de santo para confirmar se a perda tinha sido por feitiço. Pois é, eu ainda precisava confirmar, porque às vezes na minha cabeça não entrava. E o Búzios respondeu que sim. A intenção era brigarmos até eu perder. Ela conseguiu. Eu perdi. Depois disso, tornei-me uma pessoa muito fria, amarga e azeda, com qualquer um que tente atrapalhar meu caminho. Passei a estudar tudo o que envolve magia. E hoje não tenho mais dó, nem espero mais justiça kármica. A justiça do que você manda volta para você. Eu perdi meu emprego, perdi meu dinheiro, perdi meu filho, minha sanidade mental e quase perdi meu casamento. Eu estava ficando louca. Enquanto isso, ela estava vivendo a melhor fase dela. Estudando, trabalhando, saindo, se divertindo. Isso não é karma e nem justiça. Eu fiquei 1 ano e meio penando na mão dela, por não ter o conhecimento necessário e por não acreditar em tudo. E por acreditar que tudo que vai volta. Não, não volta. A única pessoa que sofre as consequências de trabalho é a própria vítima. A justiça deve ser feita com as próprias mãos, e eu aprendi isso da pior forma. Qualquer mãe que perca um filho por causa de outra pessoa pode pensar: já se passaram 2 anos que isso aconteceu, hoje eu levanto, sempre coloco proteções na minha casa, sou espiritualizada, trabalho ajudando outras pessoas que foram vítimas, assim como eu. Engravidei novamente, tenho uma filha linda que eu amo muito, continuo casada, tenho uma família amorosa. E ela, bom, eu não sei. Simplesmente sumiu, não procurei mais saber. Espero que continue assim. Depois que perdi meu filho, resolvi devolver para ela todo o mal que ela me fazia. Me vinguei dela, só assim ela me deixou em paz. Só quando revidei. Muitos podem me julgar nesse final desse relato, por eu ter aprendido magia somente para me vingar. Mas sim,
eu não aguentava mais. Sofri muito mais do que está escrito aqui. Porém, ia ficar enorme se eu descrevesse tudo que me aconteceu. Resumir o máximo possível. A lei do retorno não funciona para todo mundo. E para mim, não funcionou. Tudo que vai e volta, para mim, realmente não funcionou. E eu tive que fazer com as minhas próprias mãos. Esse foi o resumo do meu relato. Se atentem aos sinais. Por muito tempo achei que eu estava em depressão, que ia ficar louca. E sempre me falavam para ficar quieta e esperar. Como você deixa uma pessoa te dar um tiro e devolve com flores? Isso não existe. Eu me senti culpada por querer vingança e achar que ia sofrer. Mas sabem de um segredo? Nada volta para você. Se você tem justificativa real do que está fazendo, nada é cobrado de você. É fácil olhar para fora e falar para a pessoa perdoar, esquecer e ignorar. Mas quando você sente na pele, as coisas mudam. Eu era assim, perdoava tudo, retribuía coisas com flores, dizia para os quatro cantos que a maldade volta para quem fez. Hoje sou bem diferente. Não deixo mais ninguém montar em mim. Ninguém merece passar o inferno que eu passei. Não quero julgamentos, mas sei que vai ter. Muitos vão me julgar. Só eu sei o quanto procurei ajuda e não consegui. O quanto chorei, tive medo, fiquei assustada. Só eu sei como foi perder uma criança tão esperada, o vazio e o sofrimento que senti. Não deixe, não recuem. Se alguém te atacar, ataque de volta e se defenda. Não espere como eu esperei, não perdoe como eu perdoei. Porque hoje, se eu não tivesse perdoado, possivelmente meu primeiro filho estaria aqui comigo. Mais que um relato, esse foi um desabafo que eu fiz. Quero agradecer pelo espaço que nos é dado aqui. Espero que você leia esse relato e que fique de alerta para algumas pessoas. Não quero julgar nenhum tipo de religião, mas no meu caso, eu tive que fazer com as próprias mãos. Muito obrigada por ter lido, boa noite e se cuide e que Deus abençoe. Eu que agradeço pelo relato. E, gente, relatos de magias, né, feitiços. Essa coisa de ex, cara, acabou, desde cada um vai viver sua vida e pronto, né, são relatos que nem no caso dela, que ela falou mesmo que foi um breve resumo do que ela viveu ali, que tem muito mais coisas, mas que ficaria enorme. Mas você se imagina, tipo, você tá com uma pessoa e a outra fica ali tentando infernizar a vida ali, e essa coisa que ela falou ali de perdoar, né? Gente, perdoar, infelizmente, nunca é fácil. Eu já perdoei algumas pessoas, mas a gente tem que levar uma frase pra vida da gente. Perdoar não é conviver. Porém, no ponto dela aqui, ela perdoava, sabia que a mulher fazia ali, ela ia, ela perdoava, mas a mulher, tipo, assim, revidava. Cada vez que ela tentava lhe dava a volta por cima, a mulher revidava com coisas piores. E eram brigas que nem chegou aqui no ponto de agressão, tanto dela quanto do marido. Ela mesma fala que os dois pareciam estar possuídos aqui. Então, essas magias, eu não acredito que seriam simpatias. Acredito que seria, tipo, magias fortes, pesadas, para poder chegar nesse ponto aqui de agressão, né? A questão também da perda do filho, né? Ela quis ali fazer essa mesma feitiço ali, né? Para os dois brigar. E isso ia trazer ali a perda do filho. Então, gente, relatos assim, eu gosto muito de contar, porque, que nem ela falou, serve de um alerta. Mas no caso dela aqui, a maioria dos que eu conto, né, a maioria, não são todos, tem um finalzinho feliz, que nem o que eu contei, né, que saiu domingo. Deixa eu ver se eu lembro o nome. A Demanda da Morte, o nome do relato, deixa eu card pra vocês. Teve um final feliz que o cara, tipo, ele não aceitou ali o não da moça, né? Ele queria ter algo com a moça já era casada, ela falou que não. E ele não aceitava, né, que ela ficasse com o marido dela e não ficasse com ele. Fez diversos feitiços ali e ela quase morreu. E no último momento, ela foi salva ali por um senhor, né, que praticava ali Umbanda. Ele conseguiu salvar ela ali, então é um final feliz. No caso dela aqui, também assim, é um final feliz, mas ela sofreu muito, né, pra chegar ali onde ela chegou hoje, e que nem ela falou, ela teve que agir ali, né, pelas próprias mãos. Uma coisa que eu não indico pra ninguém, né, gente, mas chega uma hora que eu acho que a gente realmente perde a cabeça, e a gente acaba agindo ali com nossas próprias mãos. E uma coisa que ela falou aqui sobre tudo que vai e volta, né, gente, eu acredito muito, né,
consequência, tudo que você faz pro outro volta 3 vezes piores pra você. Mas no caso dela, diz ela que não via que resultado, tipo, não voltava nada. Tipo, a mulher fazia e não voltava nada. E ela recorreu ali, aprendeu a magia e foi, né, atrás pra se vingar. E a mulher sumiu e deu certo, né. Então, graças a Deus, ela sumiu e deixou ela em paz. E hoje ela vive bem com o marido, com a filha. Isso é o que importa. Mas esse foi o relato de hoje. Se gostou, já deixa aí seu like, compartilhe os vídeos com os amigos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural que quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Lembrando que esses relatos são de inscritos do canal ou inscritos das outras redes sociais que também vão estar aqui embaixo se acaso alguém querer me seguir lá. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!